Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais do que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, clica no sininho, ativa as notificações. Hoje eu tô com um convidado mega especial, Guilherme Cagliari, um grande amigo, um profissional da área financeira. É um prazer ter você aqui, Guilherme. Que isso, eu que agradeço e tecer muitos elogios assim, eu vou ficar até querer voltar, né? É isso aí, cara, com certeza. Hoje a gente preparou um tema sobre. A gente vai falar da nossa história. O Guilherme tem uma experiência do mercado financeiro aqui que ele vai se apresentar daqui a pouco. E a ideia é que a gente possa trazer aí conteúdo, informação, dicas e principalmente aí um aprendizado que possa ajudar você na sua vida financeira, que esse é o propósito do nosso canal aqui, Mais do que Finanças. Guilherme, se apresenta aí para o público, para quem não te conhece ainda. Quem é você? Qual que é a sua história? De onde que você veio? O que que você faz hoje? Poxa. Bom, meu nome é Guilherme Cagliari de Campos, eu tenho 33 anos, nasci no interior de São Paulo, mas fui criado em Minas, então quando alguém me pergunta, né, você nasceu aonde? Eu falei, eu sou mineiro, né, nasci em Minas, né, mas na verdade não, fui criado em Minas, me considero mineiro de criação e paulista de sangue, né. Eu morei em algumas cidades e desde muito novo eu fui morar sozinho, né, com 19 anos eu já fui morar sozinho e aí começou a carreira profissional, né. Trabalhei em grandes bancos, né? Foi até aí onde a gente se conheceu, Sim, né? sim. Depois eu trabalhei em grandes seguradoras, né? Na área executiva, na área de gestão, e hoje eu tenho um escritório de investimentos, né? Sou sócio de um dos principais escritórios de investimento hoje do Safra Invest, né? Que é a plataforma de agente autônomo de investimento do Banco Safra, né? Então, resumidamente, esse é o Guilherme, né? Quantos anos você está no mercado já, cara? Vai para 15. Legal, É para legal. 15 de mercado financeiro, né? É para 15 de mercado financeiro. Top. Muita história aí, né? Então, Bastante. a gente se conheceu no banco, né? Na época que a gente ainda, acho que estava no começo da carreira, vamos falar assim. E, cara, o que que você traz, assim, de aprendizado, né? Como você passou por vários segmentos do mercado financeiro, talvez qual foi um grande aprendizado que você teve, alguns erros que você cometeu lá atrás? O que que você pode trazer aí pra gente já esquentar os motores aqui? Márcio, eu acho que a gente vive num eterno aprendizado, né? Sim, Eu acho que a gente mais erra do que acerta, né? Durante a nossa vida. E eu acho que faz parte e a gente tem que aprender com os erros, né? Um grande aprendizado, eu acho que ser persistente e resiliente, né? Acho que esse é o grande aprendizado que fica, principalmente da época lá de banco, né? Mas eu acho que a gente está aprendendo todo dia, né? Eu acho que a gente tem que ser um eterno aprendiz. Eu acho que o maior aprendizado é que você tem que aprender todo dia algo novo, né? Que o mercado financeiro, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é muito amplo. sim, sim, exatamente. São muitas profissões. São muitas oportunidades, são várias variáveis, né? Então, o leigo ou aquela pessoa que consome serviço financeiro, grande parte das vezes vê o serviço financeiro só como banco. Perfeito. Não é, né? É muito mais amplo que isso, né, E Márcio? e coloca a persona do gerente do banco como o cara que sabe tudo do mercado financeiro, né? E é Então, o que não sabe nada, né? a maioria das Não vezes. desmerecendo, porque Sim, a gente já foi gerente, né? exatamente. Então, Estivemos do outro lado da mesa, né? Mas é muito louco, porque na época que eu atuava como gerente, assim, eu lembro que acompanhava a equipe lá da gerência, né, da agência que eu trabalhei. Você chegou a trabalhar naquela agência também. E você percebe que muitos profissionais que estavam ali, e até hoje eu percebo isso, porque eu tenho essa convivência ainda por conta da empresa que eu tenho, que é assim, dívidas bancárias, que a gente trabalha negociando dívidas, então a gente tem relacionamento com os gerentes aí todo dia, né? E aí você percebe que o cara que está do outro lado lá, muitas vezes ele não é especialista. Muitas vezes ele é mais um vendedor, vamos dizer assim, ou nada contra, é importante também comercializar produtos, serviços, mas o cliente tem uma visão que o cara sabe tudo,
mas na prática ele não detém todo o conhecimento, né? Ele não, às vezes até dos próprios serviços ou produto ainda falta um pouco de acesso, de informação. Eu lembro que isso era algo que eu percebia, assim, principalmente parte de investimento, alguns produtos financeiros como seguro, algum tipo de linha que era mais específica, né? Às vezes o cara comercializava de uma forma muito genérica e o cliente saía meio que lesado na situação. O que você pode falar sobre isso? É um tema bem delicado, mas é uma situação em que às vezes o profissional que está lá, ele até quer fazer um bom trabalho, ele até quer ser um bom especialista, ele até conhece às vezes de investimento, mas ele tem, na nossa época, né, eu vou falar da época que a gente trabalhava num grande banco, se eu não estou enganado, eram 36 indicadores, ou seja, era 36 linhas de produtos e serviços que a gente tinha que entregar para o banco. Então, quando o cliente sentava na tua frente, você via aquele cliente como uma oportunidade de entregar alguma daquelas linhas. Então, você acabava fazendo uma venda, e eu acho que venda é a essência de todo negócio. Perfeito, mesmo concordo. que você seja especialista, você continua vendendo e não tem problema nenhum com isso, né? Eu acho que tem muito essa questão, o cara é vendedor. Não, se não tiver vendas, você não tem teu emprego, dependendo do que você faz. Né? Com certeza. Mas, voltando lá na situação do gerente, então, às vezes ele via aquela pessoa como uma oportunidade de entregar. Então, ele acaba sendo especialista em produto que ele vende, não em soluções que a pessoa precisa. Perfeito. Ele tenta achar dentro do produto que ele tem dentro da prateleira dele, dentro do sistema ou dentro do portfólio dele, para entregar para o cliente, né? Quantas vezes a gente precisava entregar, vou puxar para um lado que eu domino hoje bastante, seguro de vida. A gente aprendeu a vender seguro de vida como? É um produto bom, que o cliente precisa ter e é receita para o banco. Então a gente vendia aquilo como um produto, não como uma solução. Né? A gente não entendia qual era a renda da pessoa, qual a estrutura familiar, a gente não entendia qual era a cobertura necessária, né? Não, nada. Era... Cara, se você morrer amanhã, como é que fica a tua família? Minha família fica desamparada. Quanto você consegue pagar num seguro de vida hoje? Consigo pagar R$300. Você ia lá, colocava R$300, ia aparecer um plano e você seguia ali a venda, né? Queria ver, tinha uma cobertura de 20 mil, né? Como se não resolveria praticamente nada na vida da família, vamos dizer assim. Sem dúvidas. Então, você falou exatamente tudo, né? Então, é uma situação em que a população ainda, né? Existe um processo de evolução de mercado, né? Que, se você for pegar 30 anos atrás, né? Vamos pegar 20 anos atrás, principalmente em cidades de interior, quem mandava na cidade? Era prefeito, padre, delegado e o gerente do Banco do Brasil. Exatamente. O gerente do banco. O gerente do banco, né? Então, o gerente era personalidade da cidade, né? Convidado para todos os eventos, etc e tal, né? E assim, o gerente do banco, gerente mesmo, ele ficava numa posição totalmente confortável em que as pessoas iam no banco falando, olha, eu tenho dinheiro para investir. Com a pouca concorrência do mercado brasileiro de bancos, né, que hoje são concentrados basicamente em 4 grandes bancos, né, começou a mudar um pouco, né? Na nossa época de gerente de banco, sim, a gente tinha uma postura muito mais ativa de ir atrás do cliente, concorrer entre os bancos, né? Então, chegava, queria falar que o banco X era melhor que o banco Y, mas continuava vendendo a mesma coisa. O mesmo produto quase, né? Só mudava o rótulo. Só ali, mudava o rótulo e você falando lá com o cara, né? A gente vive essa fase ainda. Por isso que você falou, né? Grande parte da população tem o gerente como uma pessoa que é a referência, né? Sim. Dentro da minha família ainda existem pessoas que falam assim, mas o meu gerente do banco disse que essa previdência é a melhor previdência. Tá tomando lá uma taxa de administração de
3% e ainda tá um fundo que rende 80% do CDI há 15 anos. Exatamente. Cara, mas assim, ó, eu percebo que uma parte mudou um pouco na questão também até da autonomia, né? Então, antigamente, como esse gerente que era a personalidade ali da cidade, ele tinha muito mais, talvez, uma voz ativa ali para poder negociar, aprovar, desaprovar. Hoje, o gerente dentro de um banco, ele já não tem essa alçada, vamos dizer assim. Hoje, os sistemas integram praticamente tudo, o cara lá, ele só... É realmente aquilo que você colocou. Ele olha lá, clica o botão, o sistema fala o que precisa, e aí ele vê se está entregando a meta dele ou não e acaba vendendo um produto para satisfazer ali, talvez, um movimento que o banco precisa entregar, porque é uma instituição muito voltada para o lucro, e aí o profissional que está lá também precisa fazer o dele, né? Vamos dizer assim. Mas... dessa sua trajetória, então você começou nos bancos, né? Como gerente de pessoa jurídica, aí foi para seguradoras. E como é que foi essa transição? Então, você começou fazendo carreira dentro de um banco, foi crescendo, aí passou para seguradoras e hoje está na parte de investimentos. O que você pode me dizer dessas fases, assim? O que foi quais momentos importantes, o que você trouxe aí de bagagem e o que naquilo que você faz hoje, o que representou essa trajetória aí? Bom, primeiro banco que eu trabalhei, eu tinha muito bem desenhado que eu ia ser diretor desse banco. Eu tinha desenhado perfeitamente a minha carreira ali. E chegou um determinado momento, eu cresci muito rápido dentro dessa instituição, que é o Bradesco, uma instituição que eu tenho muita estima, aliás, né? Você se lembra, né? Cresci muito rápido, mas chegou um momento em que eu fui ver a relação entrega que eu tinha para o banco frente ao meu ordenado, né? Aos meus recebimentos. E aí eu comecei a enxergar que aquilo não fazia muito sentido. Por tudo que eu entregava para o banco, a gente tinha relatórios que a gente via o quanto de lucro a gente estava dando para o banco, né? E aí você olhava ali e falava, caramba, né? Eu entrego isso de resultado e tal. E aí eu resolvi ir para o mercado para conhecer o mercado. Então, essa foi a primeira virada de chave, né? Pedir a conta, né? Eu sempre, na minha carreira, em grande parte dela, 95% das vezes, eu tomei a decisão de sair dos lugares, né? Então, você ter 6 anos e meio de uma casa, de um banco, em que você está numa posição estimada, que você é bem visto, que as pessoas gostam de você, que você vê potencial de carreira, de crescimento, e você falar assim, olha, obrigado, tá aqui minha carta de demissão, e ir para um outro banco, né? Para ganhar mais, obviamente. Eu acho que foi o primeiro estalo, assim, na minha vida, né? Que foi realmente falar assim, cara, se você acredita em você, faz o negócio acontecer. Legal. E você falou uma coisa de autonomia, e realmente, nesse banco, né? A gente tinha um pouco mais de autonomia, né? Era um processo em que, se você precisasse defender um cliente, uma operação, né? Você realmente tinha voz. Sim. Eu fui para uma outra instituição que aí foi exatamente o que você falou, né, Márcio? Tinha um algoritmo trabalhando para mim e você não era mais gerente. Você era um vendedor de produtos financeiros e você tinha que vender o que o banco queria. Exatamente. Então, a minha rotina, quando eu fui para essa outra instituição, era abrir o sistema me dava uma lista de 10 pessoas que eu tinha que ligar, 10 empresas, e já falava o que eu tinha que oferecer pro cliente. E aí eu falei, tá bom, né? Esse sistema deve ser um sistema inteligente do banco, tecnologia, mas eu vou fazer um trabalho, eu vou lá conhecer a empresa e tal. E aí eu levava depois pro banco, falar, ó, esse cliente precisa disso, disso, disso. E o banco, não. Se você não vender isso, isso e isso, a gente não aprova o que você tá pedindo pro cliente. Aí entrou um conflito, que é o famoso conflito de interesse que tanto se fala. Perfeito. E aí eu cheguei numa situação em que eu me via assim, a única coisa que eu posso levar é o meu nome, a minha estima, né? Então eu quero colocar a cabeça no travesseiro e falar, pô, fiz o que eu podia fazer dentro das minhas possibilidades.
E aí eu via que eu precisava entregar algo que não fazia sentido para o cliente. Então, nesse momento foi uma outra disrupção. Falei, não é dinheiro aqui que vai me motivar. Perfeito. Aí fui para a seguradora, tive uma oportunidade, onde fui trabalhar especificamente com seguro de vida, numa multinacional americana, num formato bem diferente do que a gente atuava, aonde ali eu consegui começar esse trabalho mais consultivo, literalmente, de antes de vender um produto, tentar entender o momento de vida do cliente para tentar resolver um problema. Perfeito, legal. E aí aquele produto virava uma solução. Então, quando eu ia fazer uma venda, eu não falava para o cliente, ó, você está comprando isso daqui. Ó, você está resolvendo esse problema que a gente identificou. Isso faz sentido para você? E aí foi aonde eu comecei a estudar mais o mercado, vi... A minha cabeça cresceu, né? Em questão assim de você ver o mundo de uma forma diferente, voltando lá na evolução do mercado, aí eu vi que essa parte de banco, apesar ainda de ser bem sólida, né? Tá tendo uma transformação, que vieram as corretoras, e agora a gente está passando por uma outra transformação, que é a fase de serviço, né? Que vender produto todo mundo tem. Perfeito. Né? É muito mais acessível os produtos hoje, né? Tem pessoas que metem o pau no banco. Ah, o banco não tem produto bom. Não, sim, o banco tem produto bom. Ele só não quer vender o produto bom. Exatamente. Porque o produto bom, às vezes, não dá uma margem tão grande como um... produto tradicional dele ali. Exato. Perfeito. Então, assim, produto é commodity. Tem as diferenças? Óbvio, tem as diferenças, né? Hoje eu sou credenciado a um dos bancos mais sólidos do mundo. Tem diferença de fundos? Tem. Tem um banco de 180 anos por trás e às vezes tem uma gestora de 10 anos. O que é mais sólido? Né? Não é avaliar resultado, a gente está falando de solidez. Quem passou por mais crises? Sim, exatamente. Né? Mas de uma linha geral, produto é commodity. Né? Então, acho que essas foram as disrupções que eu tive na trajetória, né? Para chegar até onde a gente está hoje aqui. E aí, volta lá no início, né? É um eterno aprendizado. Sim. Eu aprendo todo dia. Todo dia. Cara, você falou um negócio assim que eu... talvez é um dos pontos, assim, para quem pretende empreender ou para quem tá na vida pessoal ali, profissional. Tem muita gente que... Hoje, o bancário, né? Ele tem muita gente que tem uma... não gosta do trabalho, tá ali só pelo cargo, pelo salário, pela segurança que a instituição dá, porque é um bom salário, tem uma segurança relativamente ali, tem vários benefícios, que era algo que pesava na hora de tomar uma decisão. Putz, cara, eu lembro que antes de eu entrar no banco, eu estagiava no INSS. Cara, o vale alimentação do banco era meu salário É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, cara, na hora de sair, você fala, putz, como é que eu largo esse vale alimentação, esse vale refeição, PLR e tal. Só que uma coisa que você falou que eu achei muito legal, assim, acreditar em você e você realmente, se não tava numa situação ali que era confortável, beleza, então vamos conhecer o desconhecido e ver se faz sentido ou não. E aí, naquele momento, foi uma opção. Talvez depois você enxergou que poderia ter outras opções melhores, porque estava tendo ali um conflito, vamos dizer assim, e você foi de novo para o mercado. Então, assim, essas transições, poucas pessoas têm coragem de fazer. Então, tem muita gente que sonha em empreender, mas não consegue ainda alimentar esse... Tá, mas espera aí, o que eu preciso fazer, então, para ir? E aí você matou a charada, que é acreditar em si. Então, se eu acredito em mim, que eu consigo, que eu sou capaz, vamos pro próximo passo. Então, para quem está assistindo esse vídeo, esse talvez seja um gatilho aqui que pode te ajudar a decidir algo, né? Então, às vezes você não está feliz no seu trabalho e você fica, putz, mas e a segurança aqui? E segurança, muitas vezes você tem que ter segurança em você, né? Porque aí o resto acontece.
Você falou um negócio e aí eu vou plagiar uma pessoa que eu sou fã, que se chama Flávio Augusto. Sim. Né? E ele sempre fala uma coisa, estabilidade não existe. Isso, concordo. Então, assim, existe uma falsa sensação de segurança. Existe uma falsa sensação de segurança. Quantas pessoas, Márcio, você conhece do banco que tinham 20, 25 anos de carreira e faltavam 2, 3 anos para aposentar e foram mandados embora? Sim, várias. E aí? O que essas pessoas estão fazendo hoje? Eu conheço vários que não se aposentaram e não conseguem se recolocar mais no mercado. Até porque a questão do... O gerente de banco é uma profissão que, se ele não consegue ter a percepção de como usar as habilidades que ele aprende, porque são várias habilidades que você desenvolve lá dentro, porque assim, você sai de... Ou você vai para um outro banco, exercer aquilo que você fazia, mas não existe uma função correlata no mercado. Tipo assim, que nem o cara falar, vou trabalhar num financeiro de uma empresa. Não tem nada a ver o que você faz no banco. Não tem nada a ver. Então assim... Existe uma falsa sensação de que o gerente do banco conhece tudo. Eu trabalhei no banco por muito tempo, eu só sabia analisar crédito. PJ, mas eu não sabia controlar as minhas finanças. Eu gastava mais do que eu ganhava. Somos dois. A minha história, eu falo nas Sem Dívidas lá que eu sou o meu próprio caso de sucesso ali, porque eu vivia num padrão extremamente fora da minha realidade e o banco dava esse conforto, né? Linha de crédito barata pra gente, Sim. Cartão de crédito, limite. E aí você tinha, às vezes, uma linha mais fácil para aprovação por ser funcionário e tal. Então, eu vivia muito alavancado. E aí, tive que quebrar uma vez. Aí, ter que reparcelar tudo. E aí, você não podia ter restrição e tal. Aí, quando sai do banco, você mantém o padrão. Então, foi uma das besteiras que eu fiz. Então, quando eu comecei a empreender, uma das coisas que foi um ponto bem negativo para mim, mas gerou um baita de um aprendizado, é que saí achando que nada ia mudar na minha vida, né? Que o salário ia cair, eu ia manter. Foi quando a primeira quebra, vamos dizer assim, de o fluxo financeiro apertar e ter que me virar ali para manter a vida pessoal e a profissional funcionando, né? Então, aquela velha máxima, né? Casa de ferreiro às vezes peita de pau, né? É verdade. Não só por não saber, às vezes, tipo assim, por não aplicar. Então eu falo muito que pessoas que não conseguem... A maioria das pessoas tem uma ideia, né? Tipo assim, ó, pra cuidar das finanças é só fazer isso, ganhar mais, gastar menos, e aí eu vou ter minha vida organizada. Uhum. Mas a prática é bem diferente, né? Não, é totalmente diferente. E aí, para concluir o que você falou do gerente que tá lá e ele não toma atitude, porque eu fiz muitas entrevistas na época que eu tava na MetLife, e às vezes a gente encontrava o gerente e falava assim, eu sou muito bom, eu sei que eu vou dar certo aqui, eu sei que isso daqui é o que eu quero fazer, mas ele ficava com essa questão de eu tenho uma conta para pagar, eu tenho aqui os benefícios do banco. Ele ficava nesse círculo vicioso porque ele não teve uma educação financeira. Sim. Se ele tivesse se planejado, se organizado, ele foi vivendo ali, e ele está num ciclo vicioso que ele fica estático. E aí acontece tudo isso que você acabou de falar, né? Ele precisa se mexer e às vezes acaba se endividando. E aí, quando ele sai, ele é mandado embora, ele acha que ele vai, do dia pra noite, voltar a ter o mesmo padrão que ele tinha no banco. Sim, aí, perfeito. meu amigo, você tá fora do mercado, lascou. É isso mesmo. E eu compartilho da mesma visão que você tinha no começo também. Quando eu tava no Bradesco, eu imaginava ali que eu ia ser diretor e fazer carreira. Mas no meio do caminho eu percebi assim que também algumas coisas ali que eu via, na época eu estava mais na área de renegociação, e eu via muitas empresas com dificuldade, vi empresa fechando, vi famílias ali com dívidas altíssimas, e foi o que me motivou a realmente, então beleza, eu vou começar a empreender para virar essa chave, né? Até ajudar as pessoas na organização financeira, que foi onde eu descobri esse propósito quando eu comecei a empreender mesmo, que aí eu descobri que as dívidas das pessoas não era só porque eles usavam o banco errado. Então, assim, aquilo do produto, né? Os bancos têm produtos bons, só que tá lá embaixo, na última... Por exemplo, eu lembro que na época que eu atuava como PJ,
na carteira lá, tinha alguns benefícios para franquias, para empresas, que o banco criava uma linha específica de linhas mais baratas de crédito, de benefício, e não era apresentado. O negócio estava lá na última linha lá. Por quê? Porque era mais fácil cobrar 8% ao mês do cheque especial. O banco ganha mais, né? Sem dúvida. Então a gente não trabalhava muito isso. Cara, e como é que tá hoje, assim? Hoje o que você... Qual que é a sua função? O que você atua lá no seu escritório? Como é que você atua no mercado hoje? Qual que é a forma que você atende o cliente? Como é que você desenvolve isso para trazendo aí, até fazendo um comparativo, né? O que o banco tem, o que um assessor de investimentos, um escritório de assessoria de investimentos fornece para um cliente, para quem não conhece ainda. Legal. É uma pergunta interessante e é uma pergunta recorrente das pessoas, né? Basicamente, o que eu faço hoje, né? Hoje a gente tem um escritório de investimento que é credenciado ao Safra Invest, né? Que é um braço do banco, que é o braço de agente autônomo de investimento, e a gente, além de investimentos, a gente pode oferecer todos os serviços financeiros do banco, né? Então, fazendo um paralelo, vamos dizer assim, chucro, a gente o nosso assessor de investimento, ele é comparado ao gerente do banco. Óbvio que existem certificações, regulamentações diferentes para cada um, mas eu costumo dizer para o cliente, né, quando a gente vai fazer uma reunião, uma primeira reunião, que qual que é a diferença essencial do gerente do banco para o assessor de investimento. O gerente do banco é remunerado por quem? Quem paga o salário do gerente do banco? O banco. Então, o que ele precisa fazer para garantir o emprego dele? Vender produto do banco dá lucro para o banco. Então, ele tem alguns parâmetros, algumas metas, alguns horários a serem cumpridos, e se ele cumprir aquilo, ele tem a manutenção do emprego dele, certo? Perfeito. Se ele chegar lá e quiser vender o que ele quiser, ele vai ter a manutenção o que é o melhor para o cliente, vamos dizer assim, ele vai ter a manutenção do emprego dele? Só se ele der muito resultado, mas aí ele tem que ser o Superman, né? Então. É difícil. Mas funciona mais ou menos assim. E o assessor de investimento? Então, a gente é um escritório credenciado a uma instituição que quem paga a nossa conta é essa instituição, obviamente, porque é por ela que a gente faz negócios. Mas para a instituição me pagar ou gerar receita, eu preciso ter o cliente. Então, quem paga a minha conta hoje? O cliente. Se eu não tenho cliente, o cliente não tem alguma operação comigo, você não recebe. Eu não recebo. Entendi. Se eu não entrego o que é melhor para o cliente, você perde o cliente. E aí eu perdi o quê? A remuneração. Eu perdi o meu patrão. Perfeito. Então, existem bem mais complexo. Claro, bem mais complexo que isso, mas se a gente fosse colocar uma diferença de um para o outro, né, no banco, né, quando eu trabalhava no banco, eu tentava ser o mais consultivo, vamos dizer assim, possível. Sim. Mas o banco às vezes falava, não vou aprovar esse crédito para esse cliente. Se você quiser, você oferece esse. Aí eu vi que eu ia quebrar o cara. Aí eu ia falar, o Márcio, vai lá, esse cara aqui precisa de você, porque aí não deu. Mas essencialmente é esse. Mas como que é o escopo do nosso trabalho? A gente, primeiro, não fala de investimento, a gente fala de vida, a gente fala de momento. Então, como que está a sua vida hoje? Quais são os seus objetivos? O que você quer para o teu futuro? Por que você investe? Né? Porque tem gente que não sabe por que investe. E é mais difícil você manter, né, o investimento. Eu falo que se o cara, quem já tem cultural, né, o cara já está habituado, ele já tem esse músculo investidor, né? Ele consegue, mas um cara que tá querendo começar a investir do zero ali, tipo assim, beleza. Ele vai querer ganho rápido. Ele quer ganho rápido, porque ele não sabe, né? Não tipo, tem. Ele não entende, né? Ele vai ser muito ansioso e não vai seguir algumas premissas.
Mas uma das coisas também, que o fato de ele não ter um propósito claro para aquilo que ele vai investir, faz com que ele não continue. Um exemplo, o cara começa dia 31 de dezembro e fala, esse ano que vem eu vou guardar dinheiro. Por que não guardou antes? Mas aí ele fala, esse ano vai ser diferente, o ano de 2022. Aí ele começa a fazer aqueles desafios de guardar dinheiro, ele começa a colocar um pouquinho, só que no terceiro mês ele já fura, porque não tem um propósito definido, ele não entendeu, tipo, essa grana, eu não posso deixar de colocar aqui porque é pro meu futuro, minha aposentadoria. Essa outra aqui é para eu trocar o meu carro, essa outra é para dar uma festa para minha filha de 15 anos, é quando ela chegar lá. As caixinhas, As caixinhas, ele não tem essa clareza. Então, fatalmente, no meio do caminho, ele vai olhar para outra coisa e falar, opa, essa coisa é mais legal, troca. E aí ele para. E não ter o propósito definido, ou não saber por que está fazendo, na minha visão, altera também até como ele vai investir, né? Porque se o cara, um exemplo, se o cara está pensando em longo prazo, ele vai poder fazer alguns tipos de investimentos de prazo, com características que podem dar mais retorno, vai ter uma linha específica, né? Sem dúvida. Agora, no curto prazo, é que a maioria das pessoas quer assim, né? Quer algo que renda muito, que possa... Sem risco. E que tenha liquidez diária. E que dobre o capital em 6 meses, né? Tipo assim. Por isso que o brasileiro, é muito triste isso, né? O brasileiro cai mais em pirâmide do que investe. Então, hoje o número é muito parecido de pessoas que caíram em golpes e pessoas que estão com o CPF cadastrado ali na bolsa, né? Por conta dessa... que não é cultural falar de investimento, de dinheiro. Você não aprende isso na escola, você não aprende com a sua família. Poucas famílias, né, faz esse processo de... Filho, senta aqui. Vou te explicar por que você tem que guardar dinheiro. Eu tenho um amigo que, desde o primeiro emprego dele, o pai dele sentou com ele e falou, cara, seu salário, você só vive com metade. E ele é um dos caras que eu conheço, assim, que tem a maior disciplina, assim, Cara, ele vive com 50% do que ganha. Então, tipo assim, o cara tá há 20 anos aí, tipo, produzindo e guardando metade do que ganha. Então, assim, qual que é o potencial de ganho, de crescimento desse cara? E eu não tive isso. Então, na minha vida, eu fui o cara que gasta 50% a mais. 150%, exatamente. Então, assim, eu era alavancado. Mas era porque talvez meu pai fez o melhor pra mim, mas ele não conseguiu me explicar isso, porque talvez o pai dele não explicou pra ele. E isso muda um pouco o jogo, né? Então, você que lida com pessoas que têm um valor legal de investimento, e pessoas também que às vezes estão começando, como é que... O que você percebe na questão aí do emocional, do cara saber o que quer, às vezes não saber o que quer, e como é que você assessora isso? Eu posso assegurar para você aqui que 90% das pessoas que eu atendo, mesmo que tem dinheiro, quando você pergunta para ele por que você investe, ele vai falar, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero rentabilizar. Então. Isso é muito vago, porque isso é o básico. Perfeito. Só que você vai rentabilizar de acordo com os seus projetos, de acordo com os seus objetivos, né? Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes... Vamos pegar o exemplo do seu amigo, tá? Às vezes ele tá lá, ele é muito disciplinado, mas aí você vai ver onde tá o dinheiro dele. Provavelmente muito seguro. Na poupança. Às vezes... O cara guarda 50% do que ele ganha, ele é jovem, ele tem um horizonte de tempo gigante, ele tá com o dinheiro na poupança. Perfeito. Será que realmente é porque ele é conservador ou será que é porque ele não sentou com alguém que explicou para ele como funciona os investimentos? Até entender, né? Porque eu sou muito a favor, assim, é legal você ter é muito importante ter alguém para apoiar, mas eu penso que o mínimo a pessoa tem que saber, para poder até cobrar ou entender o que o especialista está trazendo, porque muitas vezes no trabalho consultivo é muito louco porque o cliente às vezes é cabeça dura, né? Então você chega pro cara e fala assim, viu, é esse o caminho, pensando na sua segurança, na sua estratégia e tal, e o cara às vezes não entende e fala, não, eu vou fazer isso. E aí não cumpre a regra, o combinado ali, ou o planejado. E quando ele entende, ele tende a, beleza, então se eu fizer isso, acontece isso.
se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí ele consegue seguir um plano melhor. Então, eu sou muito adepto que todo mundo teria que aprender sobre investimento, sobre controle financeiro, sobre finanças pessoais, para que isso faça mais sentido para o mercado ser mais maduro, né? O mercado brasileiro ele é muito jovem ainda nessa questão, né? Com certeza. Assim, o cliente ele tem que ser soberano nas suas decisões, sempre. Mas Roberto Justus fala uma coisa, né? Você que faz um trabalho de prestação de serviço, muitas vezes você não tem que falar o que o cliente quer ouvir. Você tem que falar o que ele precisa ouvir. A decisão é dele. Perfeito. Né? Então, fazendo uma analogia de novo com o gerente do banco, e eu já fiz isso, porque a gente não tem conhecimento de investimentos. Então, o cliente tem investido em um fundo de ações que tem volatilidade. E às vezes o mercado está em queda e aquele fundo começa a cair. E aí o cliente liga e fala assim, meu fundo tá... Não tem PI aqui? Tá uma merda. Né? Coloca o PI aí. Né? E aí o gerente, o que ele faz? Ele fica desesperado e vende. Fala pro cliente, vamos trocar, vamos colocar num que tá rendendo melhor. Não, calma. Explica para ele o que é o mercado. Explica para ele que agora talvez é uma oportunidade de comprar mais aquele fundo. Perfeito, se estiver dentro do... Se estiver dentro do perfil dele, né? Sim. Porque se não estiver dentro do perfil, já começou errado lá atrás. Perfeito. Já começou errado lá atrás, né? Então, ter essa sensibilidade, ter essa... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, Márcio. Sim. Acho que o que a gente está fazendo vai refletir só daqui 10, 20 anos. Eu falo lá para o pessoal que trabalha comigo lá, eu falo assim, ó, o trabalho de vocês é extremamente importante para a sociedade. Que a gente está começando a fazer algo agora que é uma transformação. É tentar colocar esses conceitos que a gente está conversando para que os filhos, os netos comecem a ter desde o início. Né? E, cara, eu fico vislumbrado com isso em ver que a gente está fazendo a diferença. Sim, né? Com certeza. Tanto que a ideia do canal aqui, mais do que finanças, eu quis trazer um conceito que para mim faz muito sentido. Quando eu falo de por que mais do que finanças? Porque é pensar em prosperidade. Então, beleza. Uma coisa é você pegar uma planilha e preencher a planilha e saber quanto você ganha e quanto você gasta. Isso vai te ajudar. Só que para você ser próspero, você precisa ter uma bagagem de várias outras coisas. Então, e talvez é entender que muitas vezes o seu padrão financeiro é uma consequência do seu emocional, que você talvez você está seguindo o padrão da sua família, então você está levando em consideração a criação, o ambiente que você está, as pessoas que você se relaciona, a quantidade de informação que você absorve ou não do mercado, que você busca conhecer. Então, quando você começa a pegar várias fases, então vai melhorando o seu financeiro e o seu financeiro vai melhorando as outras áreas também. Então, às vezes a pessoa fala aquela palavra assim, dinheiro não traz felicidade. Isso é muito polêmico, né? As pessoas tem gente que vai defender isso fielmente, falando que não traz felicidade, outras pessoas vão falar que sim. Eu só sei falar uma coisa, que falta de dinheiro traz infelicidade, isso é fato. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta. O que faz parte da tua vida desde o momento em que você nasceu até o momento que é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer? O que vai fazer parte de todo esse processo? Eu fiquei com a palavra dinheiro na cabeça aqui. Dinheiro? Exatamente. Dinheiro. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Né? O dinheiro não vai resolver, por exemplo, um problema de saúde, mas vai dar acesso. Isso. Né? O dinheiro, às vezes, é causador de briga, de discussão, de discórdia, separação, família, o caramba quatro. Mas tudo na nossa vida gira em torno de dinheiro. Sim. E isso tem que acabar, cara. Falar o dinheiro não traz felicidade? Não, nem compra felicidade. Mas te dá acesso, te dá conforto. Te dá possibilidade, te dá liberdade. Isso, exatamente. Te dá liberdade. Então,
A gente tem que falar sobre dinheiro. E quem assim. fala isso é quem não tem o dinheiro. Então é mais fácil, falando assim, emocionalmente, né? É mais fácil eu desdenhar algo que eu não tenho e que eu gostaria de ter, mas aí talvez eu não acredito que eu possa ter. Então é mais fácil falar que isso é ruim. Sim. Ao invés de eu falar assim, cara, eu não tenho, mas eu quero ter. E isso é bom. Então quanto mais eu perseguir isso de forma honesta, com projeto, com propósito, vai ser bom, né? Então, porque assim, ó, que você falou dos relacionamentos, briga, né? 57% dos divórcios É relacionado à grana, né? é dinheiro. É relacionado à crise financeira. E muitas vezes eu atendo muita gente que tem dificuldade financeira, né? Principalmente com o banco. E assim, às vezes a briga é por uma questão de não conversar. O marido não sabe que a mulher está devendo, a mulher não sabe que o marido está devendo, sócios não sabem, então às vezes o cara está falindo a empresa ali e o outro não ficou sabendo. Então há uma cisão, há uma dissolução de um relacionamento, não porque o cara falou assim, ela estava comigo no bem bom, agora que eu tô falido, ela me largou. Ela não soube que o processo de falência, né? Ela não acompanhou, porque né? quebrou um valor que é muito importante para a maioria das pessoas, que é a confiança. Sim. Se você mente para mim de algo que é muito importante, que é a vida financeira, quais outras coisas você não vai mentir? Então, isso faz acontecer a dissolução de relacionamentos. E outras coisas, né, cara? Tipo assim, a pessoa que fala que isso não é bom, mas, por exemplo, todas as áreas da vida vai ser impactada pelo dinheiro. Por exemplo, você quer ter uma qualidade de vida. Você consegue ter sem dinheiro, mas, cara, com dinheiro você vai num clube, você faz uma academia, você come melhor. Então, assim, no relacionamento, você vai poder ter momentos de prazer, sair para lugar, viajar, conhecer pessoas. Então, não tem como falar, na minha visão, que dinheiro é ruim e que não traz felicidade. Concordo contigo que não é o principal motivo. Então, por isso que a ideia é que é um sistema que alimenta o outro. Não adianta o cara, tem gente que é milionário e tá com depressão, tá doente, tá com um monte de coisa. Mas talvez é a questão interna dele, não é o dinheiro que gerou isso. Aí é a questão, talvez ele não cuidar dos relacionamentos, não cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde física e outras coisas que aí vai impactar. E dinheiro, com ou sem dinheiro, talvez essa pessoa teria os mesmos problemas. Eu penso assim. Então, que é uma energia. Assim como lá atrás não era nota, né? Você transacionava sal, daqui uns dias vai ser... o mercado já está mudando, né? Então hoje você quase não usa mais notas de cédulas, né? Agora com o Pix é muito mais fácil. Gui, um amigo meu foi um dos sócios, o sócio aqui de Jundiaí, ele foi para França agora no final do ano. Lá em alguns lugares não aceita dinheiro mais. Não aceita. Você tirar a espécie é uma ofensa. Entendi. Não, dinheiro não. Cartão. Então, é uma transformação, né, Márcio? É uma transformação, então isso está chegando. E eu gosto de pensar muito, por isso que para mim faz muito sentido trabalhar todas essas fases que você falou. Para mim, me vê muito a questão do planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro se torna um pilar na questão dos objetivos das pessoas. Eu falo muito isso com os meus clientes, que quando você entende cada fase que a pessoa está perseguindo ali, que a pessoa está vivenciando aquilo, fica muito mais fácil ela juntar ali os objetivos financeiros e aí se tem alguém ajudando nesse processo, vai certamente acelerar o processo, né? Então, uma das coisas que eu penso que quando eu saí do banco eu não tinha essa visão, que foi a questão da proteção financeira. Inclusive você me abriu bastante a mente sobre isso, cara, que é o cliente brasileiro, né, não tem uma boa percepção de seguro de vida. Então, assim, a maioria das pessoas, talvez por experiências negativas junto às instituições financeiras, ou por não conhecer mesmo, acha que seguro de vida talvez é desnecessário, é ruim, não serve para nada. Enfim, tem uma série de coisas. O brasileiro tem mais seguro de carro do que de vida, né? E de casa também não é tanto assim. O que você consegue trazer assim agora para quem não conhece, não sabe a diferença de uma seguradora especializada em prestar esse serviço e um banco, por exemplo?
Quais são os mitos, os diferenciais, o porquê que a pessoa deve ter a proteção, que na nossa visão a proteção financeira é um dos pilares ali do planejamento financeiro, né? Como é que você aborda isso e como você pode trazer para quem está assistindo o vídeo aí para aprender um pouco mais sobre isso, que não é muito falado no mercado hoje? Eu sou apaixonado por essa área, né? E acho que todo mundo deveria ter um seguro de vida. E você falou aí um ponto importante. As pessoas, elas atrelam o seguro de vida a algo ruim. Um custo, né? Custo. Eu tô comprando algo que eu vou morrer. Então, se fosse assim, a seguradora já tava quebrada, né? Porque vende bastante, né? Hoje tem uma aquisição relevante já o seguro. Ainda é pequeno, mas a proporção... Perto do tamanho do mercado, né? É, perto do tamanho do mercado, mas a proporção é grande. Bom, a proteção financeira é a primeira etapa de um planejamento financeiro. Por que é a primeira etapa de um planejamento financeiro? Primeiro que o seguro de vida é vida. A morte é uma certeza. Então, um pilar financeiro, um responsável financeiro, alguém que é um dependente que depende da renda do pai, da mãe. Então, o seguro de vida ele já começa por aí, que é uma necessidade financeira. Dinheiro. Só que o seguro hoje ele é muito amplo. Existem seguros para diversos tipos de evento em vida. Se você ficar internado e você é um profissional liberal, você está gerando renda? Você não está gerando renda se você é um profissional liberal, se você é um médico, se você é um dentista. Né? Então você precisa de um seguro e o seguro de vida protege isso. A gente está sujeito ao quê? A acidentes, doenças, etc. Então, o seguro de vida ele protege isso também. Então, o seguro de vida, primeiro, ele tem diversas possibilidades de composições de proteção financeira. Proteção financeira. Ele não vai ser o que vai resolver o problema de todo mundo, mas ele vai dar dinheiro, ele vai dar liquidez, ele vai resolver aquilo ali, ele vai ter dinheiro para poder manter pelo menos as contas de casa, vamos dizer assim, ou não precisar dilapidar o patrimônio, que é uma coisa que as pessoas falam, mas eu tenho dinheiro guardado. Pô, você demorou quanto tempo para guardar isso aí? E é a questão do objetivo, né? Que eu atendi um cliente uma vez e ele falou assim, eu comecei a falar dos pilares ali, ele falou, não, isso eu não preciso porque eu já tenho meu dinheiro. Mas qual que é o objetivo do dinheiro? Aí ele falou, não, esse dinheiro aqui é para minha aposentadoria. Então, quando eu parar de trabalhar, eu tô com essa grana. E aí eu falei pra ele, cara, e se acontece alguma coisa no meio do caminho? Obrigado. Se acontece alguma coisa no meio do caminho, o que vai acontecer com você? Você vai gastar uma grana que não... era pra essa finalidade. Não era pra essa finalidade. E pode ser que o que aconteceu te impeça de construir o que você... Devolver a diferença ali, né? Sem dúvida. Então é algo que, é isso que você está falando, é um ponto vital no planejamento. Aí, respondendo a tua pergunta, né? Qual a diferença, então, de um produto de banco para um produto de uma seguradora especializada, vamos dizer assim? Normalmente, o seguro de banco é um produto padrão, né? Ele tem ali algumas coberturas e aí é engessado, né? Que é o que você falou, né? Clica lá o valor e ele já dá o prêmio, né? Já vai dar as coberturas e o prêmio, né? Qual que é a diferença de uma corretora de seguros especialista criar um planejamento, uma solução de proteção através das seguradoras? Primeiro que a gente vai buscar no mercado qual a seguradora que mais atende a necessidade daquela pessoa. Entendi. Porque a aprovação de um seguro depende de vários fatores. Tem muita gente que acha que o seguro é igual comprar um consórcio. Não é. Precisa saber a sua saúde, se você já tem um problema, né? Se às vezes seu peso e sua altura, dependendo de como tá, você já não é nem aprovado no seguro, né? Você tem algum vício, né? Fuma. Já tem um vício, fuma, pratica algum esporte, né? Eu sou mergulhador de caverna. Esquece. Sou paraquedista, né? Sou paraquedista, sou... Piloto de avião. Então assim... São linhas específicas. Cada né? profissão tem a tua particularidade e cada seguradora aceita um risco ou não.
O banco ele é meio padrãozão, então ele só aceita normalmente, tá? O cara saudável. O que é um cara saudável para uma seguradora? É um cara que não tem nenhum problema de saúde. E às vezes a pessoa tem uma diabetes, às vezes a pessoa tem uma hipertensão, tem um colesterol alto, tem um ácido úrico. Essa pessoa, teoricamente, ela não é saudável. Perfeito. Ela tem uma disfunção ali em alguma área. Perfeito. Então, primeiro que já começou por aí, já mentiu na DPS, que é a Declaração Pessoal de Saúde, né? Porque não foi feita essa pergunta para o cliente. A pergunta é, você é saudável? Às vezes a pessoa tem diabetes há 20 anos, tem hipertensão há 10 anos, e para ele é saudável. Porque, teoricamente, para a pessoa é subjetivo, né? Totalmente subjetivo. Mas para a seguradora é muito objetivo. Cara, se você tem a doença... A análise da seguradora, Márcio, é um papel que não vê o rosto da pessoa, não vê se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, que tá as informações da pessoa ali. Então, é uma análise baseada em informações. Entendi. Né? Então, além disso, tem essa situação. E qual que é, então, a diferença principal? É que quando você tem uma assessoria, esse plano vai ser personalizado. Então, tanto as coberturas quanto os valores são personalizados. Então, a gente é independente em buscar qual a melhor seguradora, a melhor solução na visão profissional, apresenta para o cliente, aí a gente toma a decisão em conjunto. Perfeito. Lembrando que o cliente é sempre soberano, ele que vai tomar a decisão do que ele quer. Mas a gente não pode ser omisso de posicionar o que ele precisa, né? Foi aquilo que você falou da frase, né? Às vezes o que ele quer e o que ele precisa tem uma diferença ali. E a função, então, é mostrar o caminho. Falar, ó, esse é o caminho adequado para o momento de vida, para o que você vem fazendo, para o que você quer, né? Porque às vezes tem a questão também do... ele acha que o planejamento está sendo bem feito, mas existem algumas lacunas, né? Como, por exemplo, uma pessoa que está se organizando financeiramente e não tem um plano de proteção financeira, tem uma lacuna. Porque se acontece alguma coisa, por exemplo, o Covid trouxe aí uma luz amarela, vermelha, piscante, porque muita gente passou por dificuldade de saúde e não tinha uma proteção. Muitos autônomos, muitos profissionais liberais, e teve gente que perdeu pessoas da família que era o principal pilar ali de trazer recursos para a família, ou às vezes na empresa. Então, infelizmente, eu vi clientes que tinham ali o sócio que fazia a maior parte da operação do negócio, o cara morreu de Covid. E aí não tinha essa estrutura de proteção. Como é que você mantém uma empresa que dependia 90% do Guilherme? O Guilherme se vai. Isso daí... Você tem que passar por um processo muito duro, né? E aí a proteção não vai amenizar essa dificuldade de que é a morte. Jamais. Né? Mas ela dá uma base, ela dá uma, como eu posso dizer, uma segurança financeira. Sustentação financeira, muito bom. Ô, Márcio, você falou, a gente dá risada, mas a situação da abordagem, né? Felizmente aí algumas pessoas vieram a faltar, enfim, né? Mas, às vezes você chega para um empresário, né, e você fala para ele, como é que tá a tua empresa hoje? Se acontece alguma coisa com você? Não, minha empresa anda sozinha. Eu nem preciso vir aqui. Mas ele vai todo dia na empresa. Chega às 7 horas da manhã. Chega às 7 horas da manhã. Não, mas se acontecer alguma coisa comigo, a empresa vai continuar, a renda vai continuar, minha família vai tocar o negócio. Aí eu falo assim, legal que você chegou num momento importante do teu negócio em que ele se tornou um negócio dependente. Ele anda sozinho, mas quem gerencia o risco do negócio? Aí o cara faz me olha e fala assim, o que é isso, né? Quem que gerencia Eu falo assim, tira um mês de férias, desliga teu telefone e só volta daqui 30 dias na tua empresa. Você acha que ela vai estar do jeito que ela tá? Não, Guilherme, vai. Assim, em condições normais eu tenho certeza, mas veio uma pandemia. Quem que toma a decisão de demitir ou de contratar? Quem toma a decisão de tomar um crédito,
quem toma a decisão de trocar o fornecedor, quem toma a decisão de criar um novo produto, quem toma essas decisões hoje na sua empresa? Você é tão confiante assim que a tua empresa anda sozinha? Então pega o teu cheque e coloca o teu melhor funcionário como administrador da empresa e deixa ele tomar todas as decisões sozinhas e vai pra praia, vai viajar. Eu duvido que alguém vai falar assim, não, eu faço isso. Então abre uma SA. Não vai abrir, Márcio. Não vai. Existe uma sensação de que as coisas vão dar certo, mas não é assim que funciona. Sim. Então a proteção financeira quer dizer que vai resolver isso? Não. Não, você não. Mas ela vai facilitar uma coisa que é o dinheiro. Cara, e um ponto também que ajuda muito é assim, você trouxe falando de empresas, né? É a questão que às vezes tem 2 sócios e aí o cara não pensou num negócio que é muito delicado. Imagina lá, eu e você, a gente não é parente, nada, então a gente tem uma sociedade. Aí a gente tá aqui tocando um negócio. Cara, aí um de nós morre. Quem que vai assumir o meu 50% aqui? Sua mulher. Minha mulher. Vamos, tecnicamente falando, seu herdeiro. Herdeiro, exatamente. Cara, essa pessoa tá preparada para assumir? Se você tá confortável de saber que você vai ter que lidar com todas as decisões da empresa com uma pessoa que nem sabe o que é o negócio. Muitas vezes, né? Então, para isso, muitas vezes a proteção também ajuda, né? Então, é uma ferramenta para auxiliar isso. E muitos empresários nunca nem pararam para pensar nisso, né? Que isso pode ser um problema, talvez ele nem percebeu que isso pode acontecer. E quando acontecer, fica difícil de você remediar isso. 85% das empresas são familiares hoje no Brasil, né? E representa aí grande parte dos empregos e do PIB, né? E quantas empresas morrem depois da segunda geração? Muitos. Mais de 80%. Mais de 80% das empresas morrem após a segunda geração. Isso de um fluxo normal, né? Eu não sei se tem esse dado estatístico, mas pela ausência de um sócio, quantas empresas vão vir a faltar? Não pela sucessão normal, a gente está falando por uma situação de tragédia, né? Sim. De uma vida interrompida antes do ciclo comum, vamos dizer assim. Isso, antes do ciclo. Cara, esse número deve ir lá para cima. Até porque também esse ponto que você colocou, do cara que acredita que a empresa já está autogerenciável, vou dizer que é uma minoria. Porque eu não tenho esse número preciso aqui, essa estatística, mas a grande maioria das empresas familiares, ela não tem essa gestão. Os caras são empresas que são extremamente dependentes dos donos, porque os donos são centralizadores, controladores. Talvez ainda não tenha um processo de gestão atualizado, ele não entende como fazer uma boa gestão para delegar as tarefas e as funções ali. E aí é pior ainda, né? Porque se esse cara morre, todo o processo está na cabeça dele. E aí quem fica, não fica, né? O cara vai ter que se reinventar ou buscar algo no mercado de novo, porque não tem condição de manter o negócio. Vai passar muita dificuldade, né? Com certeza. E é comum isso, tá? Sim. É comum isso no dia a dia, essa questão de sociedade, né? Família. Então, a importância da proteção financeira é um tema também que a gente pode vir um dia aqui só para falar disso. Perfeito. Porque tem vários casos específicos, né? Tipo assim, muitos. Eu desafio alguém falar que acha que o seguro ou que a proteção financeira não faz sentido. Eu desafio alguém me provar que o seguro de vida não faz sentido. Se ela vai querer ou não, é um problema dela, né? Mas boa. Eu desafio alguém. Não, colocar uma aplicação. O cara já tem patrimônio suficiente, ele já é dependente. Eu desafio alguém falar que não faz sentido a solução seguro de vida na vida de alguém. Legal. Parando pra pensar, eu não consigo pensar numa questão. Quem tem muito foda. dinheiro gosta de perder dinheiro?
Jamais. Então, se você tem uma solução financeira que é relativamente barata, dependendo da tua idade, e você está protegendo uma parte do teu patrimônio, faria sentido você ter? Sim. Então já começa por aí. Então ele já concordou comigo que faria sentido ter. Sim, perfeito. Agora ele pode tomar a decisão de não querer. Né? Muito disso, Márcio, é porque as pessoas veem isso como assim, ele está vendendo algo para mim. Ele é um vendedor. Ele vai ganhar um dinheiro em cima disso. Óbvio, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Você vende um produto para quê? Não existe isso. Mas, cara, esse negócio talvez eu vou... pode virar mais um tema aí. Se você está assistindo, quer saber um pouco mais sobre vendas, né? Então coloca nos comentários aí que a gente vai fazer um episódio só para isso. Por que acontece, cara? Vendas é um negócio que, assim, é muito tabu, né? Então o próprio Flávio Augusto fala muito da questão do... que a vendedora é uma profissão meio que renegada, né? Tipo assim, a mãe vai procurar emprego pro filho e fala... Nem que seja vendedor. Nem que seja vendedor, exatamente. E porque tem um estereótipo, tipo assim, o vendedor é o cara que é o malandro, é o cara que tem a lábia, é o cara que convence. E aí, muitas vezes você olha com isso. E para quem também vê o mercado financeiro, atrela muito a questão dos bancos de bater meta, de vender produto, e o produto não ser bom para o cliente e tal. Então, todo mundo tem esse medo da meta, né? Mas eu penso que, cara, vendas é o coração de qualquer negócio, é o coração de prosperidade. Por quê? Porque se você não está vendendo, você está comprando. É fato. Não tem como você ficar empatado. Aí você morreu. Então, e isso serve para qualquer coisa na vida. Não só para dinheiro, não só para produto. Um exemplo. Se a gente está conversando aqui, eu estou vendendo algo para você, minhas ideias, minhas posições, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, tudo o que eu tenho de informação interna. E você está recebendo. Então, tem coisas que eu estou vendendo e você está comprando, tem coisas que você não está comprando. Perfeito. E aí, daqui a pouco você vai vender suas ideias para mim. É o que você está falando, a gente está trocando isso. O que acontece se você não me vende? Você vira uma pessoa que só compra. Ou seja, uma pessoa que é uma pessoa manipulável. É o cara que ouve, e aí ele vira um papagaio de pirata. Quantas pessoas hoje, na sociedade brasileira, só compram? Fulano fala algo lá na rede social, ou político X fala uma coisa, ou vai num lugar lá, o cara fala e o cara repete sem nem saber o que tá falando. Porque ele só tá comprando. Ele não tem a ideia de, peraí, deixa eu vender meu... Muita gente compra... aí falando de financeiro, o que acontece com uma pessoa que só compra? Se endivida. Então como é que você vende? Eu vendo o meu trabalho, eu vendo o meu valor, eu vendo a minha... Se eu sou assalariado, se eu sou CLT, eu preciso vender as minhas ideias, vender um trabalho de qualidade. O que vai acontecer comigo? Vou ser promovido, vou ganhar mais dinheiro. E aí, beleza, eu estou vendendo tudo isso. Se eu não estou vendendo, o que vai acontecer? Eu vou ficar comprando e daqui a pouco posso estar desligado e perder o dinheiro. Então, tudo na vida é venda. De uma forma bem... simplista, vamos dizer assim. Simplista. E aí, cara, tem gente que tem esse tipo de pensamento e acaba perdendo oportunidades de ter uma evolução pessoal, uma evolução financeira também, de não perder dinheiro, de estar protegido, de entender que esse tipo de produto... você pode enxergar ele como um produto ou como uma solução de um problema, como você trouxe no começo. E para a gente conseguir enxergar isso, eu preciso perceber que um profissional que sabe o que está fazendo vai mostrar a solução, não só um produto, né? Que é o futuro do mercado. A gente está falando das transições do mercado, né? Dos produtos. E esse é o futuro. Alguém que tenha essa polaridade, né, de produtos, serviços, mas que consiga resolver problemas dos clientes, das pessoas. Mas isso é legal você falar, Márcio, que não só aqui no nome da tua empresa, né, mais que finanças, né, para você falar sobre finanças ou para você ajudar uma pessoa que está em dívida, né, não é simplesmente ele chegar para você e falar assim, eu ganho X, eu gasto X, resolve o meu problema. Não, você vai ter que conhecer a vida do cara toda ali,
né? Às vezes o cara tá com um problema de relacionamento e aquilo que tá fazendo o cara se endividar, Perfeito. né? Em qualquer negócio, né, proteção financeira, investimento, tal, é a mesma forma. As pessoas, você precisa entender o contexto de tudo aquilo para você poder entregar algo que faça sentido, né? Só que assim, uma culpa do mercado, e eu acho que isso é uma culpa, é que o mercado às vezes ele precisa que as pessoas vendam um produto, e aí eles querem que aquela pessoa se transforme do dia para a noite num especialista naquele produto. Perfeito, perfeito. Quando eu fiz a transição de carreira de banco para começar com proteção financeira, hoje eu olho para trás e falo, eu acabei de entrar num business que eu não conheço, eu aprendi a vender, porque primeiro eu aprendi a vender, eu não aprendia como aquilo resolvia a vida dos outros, porque eu fui treinado assim. E aí eu vendia algo que era um produto, eu não vendia uma solução. E isso é notável, as pessoas percebem. Então tem muitos profissionais que se intitulam especialistas em um tema e é um especialista em vendas. Ele não é especialista naquele tema. Então isso tem sim uma situação em que as pessoas às vezes têm essa sensação. O cara só quer me vender. Não, realmente, tem pessoas que só querem te vender. E aí tem técnica, tem lábia, tem tudo aquilo. Porque vendas é treinável. Perfeito. Né? Só que na outra ponta também tem aquela pessoa que às vezes precisa comprar um produto ou precisa de uma solução e não procura um profissional qualificado. Perfeito. Ela quer entender sobre seguro de vida do dia para a noite. Aí ela também não confia no profissional. Então, existe... O cara dá um Google lá e acha que já sabe, né? eu vou... Não, pô, gostei, achei interessante, agora eu vou ler aqui todas as condições gerais. Mentira! Não vai ler todas as condições gerais. Mesmo que leia, talvez não vai conseguir entender. Não porque vai, é técnico, complexo, tem coisas né? técnicas e Sim. tal. Então, a venda tem esse estigma que, pô, a pessoa tá me vendendo. Sim. Mas então tem que procurar profissionais qualificados, tem que entender quem é esse profissional, porque é muito mais fácil você chegar e falar, Márcio, eu trabalho com proteção financeira e quero te apresentar algo que eu montei baseado na sua necessidade, haja visto que você me falou assim, assim, assim. Isso resolve o seu problema? Você acredita que isso resolve o seu problema? É diferente da pessoa chegar e falar assim, eu sou um especialista, mas acabou de tirar uma certificação. Sim. Você vai aprender muito na prática. Sim. Né? Então, falta um pouco de humildade também de profissionais no mercado. Legal, legal. Tá, e é um ponto duplo, né? Também eu vejo assim que como o mercado brasileiro, vou falar do mercado brasileiro, ainda é muito... Não tem tanta informação, vamos dizer assim, o público ainda não está... É diferente de um exemplo, o mercado americano, europeu, asiático ali, que já consome mais, entende um pouco mais de finanças pessoais, de investimentos, e é cultural, né? Então lá você vai tipo, nos Estados Unidos, o cara já tem de família que precisa de uma proteção, que ele tem que guardar para a aposentadoria dele, que ele não pode se endividar, porque lá se endividar não é igual aqui. Lá Então, assim, tem várias, vamos falar assim, penalidades, vamos pôr assim, é muito mais fácil. Aqui no Brasil, o cara não tem tudo isso. Então, muitas vezes, ele ou quer fazer sozinho, ou vai buscar informação no lugar errado. Tipo assim, o cara quer falar de investimento numa roda, num churrasco na casa dele com o tio dele, que, tipo assim, ele pode ter uma... Sei lá, o cara tá investindo na poupança e ele tá ouvindo o tio dele, entendeu? Sim. E aí não tem essa... Peraí, calma aí. Quem que é você? Você sabe o que você está falando? Você tem um histórico? Você consegue me validar para eu seguir o que você está falando? Porque às vezes o cara tá seguindo só pessoas que ele confia. Beleza, o Guilherme é meu primo, confio no Guilherme. Aí ele fala o fundo de investimento ou o produto que ele comprou porque tá dentro do perfil do Guilherme. Aí eu sigo o Guilherme e me quebra a cara porque
o meu perfil é outro, as minhas vontades são outras, o momento de vida é outro, e aí por isso que dá pau. Não, você matou a pau aí. Aí, só vou voltar um pouquinho e vou falar sobre isso que eu acho super interessante. Você falou de países desenvolvidos. Mesmo os países desenvolvidos, que têm informação desde criança, que têm educação financeira, que são países... Tem pessoas que vão passar dificuldade. Sim, sempre. Eu tenho um profissional que está trabalhando com a gente, que é um assessor, e ele morou muito tempo no Japão. E aí a gente acha que o Japão, todo mundo lá tem dinheiro, né? E ele falou, Guilherme, no Japão tem muito velhinho, porque tava calor, a gente tava falando de calor, que falou assim, que fica o dia todo no shopping por causa do ar-condicionado. Aí eu falei assim, como assim? Porque na casa deles eles não têm ar-condicionado e eles vão pro shopping, porque lá, senão eles morrem de calor, porque é ilha, é úmido, é abafado ali e tal. Eles morrem por problema de respiração. Eu falei, mas essas pessoas não tiveram educação financeira? Então, tiveram, mas mesmo assim não guardaram. Então, olha só para você ver. A gente já tem um problema cultural gigante de educação financeira, e mesmo um país que tem educação financeira tem esse tipo de problema, tá? Mas agora falando do que você falou do conselho, né? Então, vamos usar esse exemplo que você deu. Às vezes, a pessoa tá tendo o conselho do tio, né? Que tá falando para guardar o dinheiro na poupança, que é o melhor do que arriscar o dinheiro. Aí você falou um negócio que é extremamente importante. A pessoa, ela não olha o momento de vida dela. Ela olha o quê? Pô, meu tio construiu tudo isso daqui. Empresário ferrado, tem dinheiro na poupança. Se ele tá falando para mim, ele chegou no sucesso. Então, eu não preciso arriscar meu dinheiro. Perfeito. Porque ele se tá baseando no tio dele, mas a história do tio dele vai ser diferente da dele. Isso. E às vezes ele pode ser muito maior que o tio dele se ele fizer melhores investimentos que o tio dele fez. Não que o tio dele não teve sucesso, né? É a mesma coisa quando a gente vai atender um cliente que tem o dinheiro dele todo na poupança há 30 anos e ele vive bem, ele construiu todo o patrimônio dele daquela forma. Imagina se eu chego para ele e falo assim, existem investimentos muito melhores do que você tem hoje. Ele vai falar, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Tudo que eu construí, agora você vai falar que existe, que foi ruim? É diferente de você chegar para ele e mostrar que o que ele construiu fez sentido, os investimentos que ele fez fizeram sentido, mas que ele pode conhecer outras alternativas de investimento que podem satisfazer as suas vontades, as suas necessidades, ou fazer com que você atinja os seus objetivos que você ainda tem, se você tiver algum. Às vezes, se ele tem só uma necessidade de esse dinheiro aqui, Guilherme, eu construí, eu quero deixar para minha família. Poxa, planejamento sucessório, coloca numa previdência. Não estou nem vendendo rentabilidade, eu só estou vendendo para ele que vai ser transferido. Uma solução prática, né? Uma solução prática. Então, mais barata, com enfim. Eficiência tributária, eficiência de imposto, transmissão, enfim, anyway, né? Então, esse cliente, ele já foi abordado por muito banker, por muito gerente, que chegou com um discurso de não, você tem que pegar o teu dinheiro e colocar num fundo de investimento. O que o cara viu nesse gerente? O que o cara viu num assessor de investimento que fez uma abordagem dessa? O cara quer me vender só. O cara quer me vender só. E também é um ponto que aí, talvez eu vou na outra ponta agora. Que a população ainda, quando fala de investimento, sempre vai ter aquela pergunta, né? Quanto que rende? Querendo sempre a rentabilidade. E talvez é por isso que o vendedor, o cara que está lá querendo fazer a venda, né? Nesse movimento que você colocou, ele vai trazer uma narrativa porque a maioria das pessoas querem. Por que as pessoas caem em pirâmide, Márcio? Porque precificou algo. Exatamente. Você vai ganhar 5% ao mês. Você precificou. Aí a pessoa faz assim, eu tenho 100 mil.
Se eu pegar 10 mil e colocar lá e render esses 5% ao mês, eu vou ter os 100 mil que se eu tivesse na poupança, eu ia demorar tanto para chegar. Então é só 10 mil, coloca, porque precificou. Exatamente. Exatamente. E assim, não teve esse entendimento, né, de beleza, faz sentido? Porque, exemplo, tem pirâmide que, se você parar pra pensar de forma lógica, você não entra, cara. Porque o cara fala assim, tem até meme que fala, né? Se esse negócio fosse real, era só, fala pro ministro fala pro, Guedes, coloca o dinheiro do Brasil aí. Resolve a dívida que resolve do Brasil. a dívida, porque vai ficar trilionário rapidamente, entendeu? E outra, cara, se fosse tão bom assim, por que o cara vai dividir? Se tem uma máquina de fazer dinheiro lá, por que ele vai querer que eu vou dividir a minha máquina com você? Se eu posso fazer meu dinheiro aqui sozinho e tal, e nunca mais depender de nada. Então, tem coisa que não faz sentido logicamente, mas aí qual que é o ponto? Emocionalmente. Isso, que aí eu ia linkar naquilo que você falou lá do velhinho no Japão e tal, porque teve conhecimento, então a parte de lógica, de ensinamento, ele aprendeu. Só que o que faz uma pessoa conseguir chegar num sucesso financeiro ou em outras áreas da vida? Nas dívidas bancárias eu falo que a gente tem 3 pontos para o cara sair da dívida e conseguir ter uma qualidade de vida financeira. Ele precisa entender a parte emocional dele, porque uma pessoa que tem dívidas, muitas vezes o emocional está abalado em alguma situação. Então o cara se endividou porque ele precisava mostrar ser o que ele não, que ele queria ser alguém que ele não era, para satisfazer ali, minha família precisa saber, uma mulher, um homem, alguém tinha que ver, então ele viveu no padrão fora da realidade. Um vazio emocional, uma ansiedade, uma depressão, faz com que ele se endivide. A questão dele saber controlar o dinheiro, porque se ele mesmo com a emoção boa, se ele não tem controle financeiro nenhum, não sabe lidar com o dinheiro, não vai dar certo. Ele vai, se entra 10 e ele gasta 20, mesmo porque ele não consegue entender a matemática, não vai fluir. E por último, ele saber como negociar a dívida para pagar a dívida num valor menor. E isso se adapta em qualquer situação da vida. Esse senhor lá no Japão, provavelmente, então, um pilar ele tinha. Ele aprendeu. Só que aí o emocional que fez ele não entender, tipo, putz, cara, que eu vou viver mais tempo. Às vezes ele achou que ele ia morrer antes, né? Tem até um caso de um brasileiro lá que era dono de um hotel lá no Rio de Janeiro, é antigo isso, que ele era milionário, ele fez a conta lá que ele ia viver com, vou viver... eu vi essa história. Que ele ia viver até 70 anos. Então, beleza. Ele tá com 100 hoje. E aí, cara, foi o que aconteceu. Ele viveu mais do que ele imaginava. E ele ficou pobre. No final da vida dele, ele dependeu. Até o pessoal que comprou o hotel dele, de favor, falava, pode continuar morando no hotel porque você não tem condição de pagar nada. Então, ele fez o planejamento. Só que ele não imaginou um dos pilares ali que, beleza, você pode viver muito. Então, ele não teve uma proteção, não teve uma... Isso é proteção financeira. Não teve a proteção financeira. Então, não é só uma coisa, né? Às vezes a pessoa, quando olha para o mercado financeiro, aquilo que você trouxe, acha que é só uma coisa, né? Beleza, se eu pegar essa água aqui, eu já resolvi meus problemas. E é uma série de fatores, né? É um quebra-cabeça que vai se montando, né? E o mercado financeiro, às vezes a pessoa tem aquele estigma assim, o mercado financeiro é só para quem tem dinheiro, investir é só para quem tem dinheiro. Exatamente. Né? Eu não vou investir em ações, isso é cassino, né? É risco. Eu atendi um cliente uma vez do Sul, ele era engenheiro de uma empresa de telefonia, né? E ele tinha o dinheiro da vida dele estava investido. E aí a gente tava falando, ele era jovem, tinha 40 anos, tal, ganhava um salário legal, assim, em relação ao padrão dele, gastava então ele já tinha essa parte de educação, gastava menos do que ganha, continuava acumulando, né? E eu falei, cara, e aí, você investe assim e tal? Você talvez aqui poderia talvez pensar em um produto de maior risco, porque você tem um horizonte de tempo. Não, um produto de risco é ações, né? Não invisto em ações mais, eu já perdi muito dinheiro em ações, lá em 2008,
tal, não invisto em ações. Beleza. E aí, conversa vai, conversa vem, Mas e aí, qual que são os seus objetivos de vida, então? Não, Guilherme, o negócio é o seguinte, eu tô cansado de ser engenheiro, né? Eu vou pedir a conta, ou vou ver de fazer um acordo, vou pegar minha rescisão, vou pegar o dinheiro que eu tenho, e tem um amigo meu que tem uma empresa, e ele me chamou para ser sócio. E aí eu vou pegar o meu dinheiro, vou colocar lá e vou ser sócio do cara e vou tocar o negócio. Eu falei assim, eu não entendi, literalmente, aí o interrogação ficou na minha cabeça, né? Eu falei assim, eu não entendi, como assim? Você falou para mim há 20 minutos atrás que não ia comprar ações de empresas que você... Não, mas eu vou comprar a empresa. Eu falei, tá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, talvez, o que eu fiz? Eu fiz analogia para ele. Eu falei assim, cara, você estudou quanto tempo? Você não é feliz na sua profissão? Ele falou, não, Guilherme, eu gosto do que eu faço. Eu só não tô gostando da empresa que eu trabalho agora. Eu falei, então você tá me dizendo que você vai jogar a tua carreira fora para empreender e você vai pegar todo o dinheiro que você construiu e colocar num business que não é você que vai tocar, que é uma outra pessoa que vai tocar, e você tá falando que você vai ter 20% de rentabilidade ao mês desse negócio. Eu falei, legal, você pode até ter 20% de rentabilidade no negócio, mas se você tiver um processo trabalhista, se um cliente não te pagar, você vai ter esses 20%? Você virou acionista 100% de um negócio. Você não acha que pode ser uma forma diferente ou até mais inteligente você pegar e pulverizar isso em mais empresas, tipo comprar uma Petrobras da vida, uma Vale da vida? O que você acha que é mais fácil? A empresa que você está comprando quebrar ou a Vale quebrar? Exatamente. Aí ele falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque tem essa falácia aí que... Porque assim, eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é o mercado de ações, né? Porque às vezes tem muito... Porque também é um mercado que tem várias linhas, né? Então assim, existe o day trade, existe o cara que faz swing trade, existe o cara que faz compra e deixa. Então assim, existe a pessoa que investe, mas através de fundos. Então se a gente for pegar mesmo para entender o mercado de ações, são várias linhas. E aí a maioria das pessoas coloca tudo isso num balde só, num pote só. Então, e aí o que a gente mais ouve? Que se perde dinheiro na bolsa. E é verdade isso, mas se perde como, né? A maioria das pessoas fazem operações ali talvez de day trade, ou o cara tá extremamente alavancado nas operações que ele tá fazendo, e aí ele tem ou não tem o conhecimento, né? De poder, assim... pega todo o dinheiro dele e coloca lá um dinheiro que era da reserva de emergência dele. Não, tem várias coisas que podem impactar, né? E tem algumas situações que, por exemplo, você gosta de perder alguma coisa, Márcio? Não. Ninguém gosta de perder. Gosta. Né? Ninguém gosta de perder. Às vezes a pessoa coloca lá um dinheiro e ela não entendeu o que ela tá fazendo, seja porque alguém vendeu essa informação para ela. Sim, perfeito. E normalmente não é um profissional do mercado financeiro, é alguém que fala de ações. Aí tem uma crise. Aí o cara tinha 10 mil lá e aparece na tela 10 mil, mas ele continua tendo a mesma quantidade de ações daquela empresa. Só que aqueles 10 mil agora tá valendo 7 mil, mas a quantidade de ações é a mesma. Para ele perdeu o dinheiro. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele vende. Aí ele assumiu a perca. Exatamente. Aí ele decretou, né? Porque é momentâneo, o mercado ele oscila, né? Então, mas isso também tem a questão do... Eu vou falar de novo do emocional, porque tem pessoas que são ansiosas. Tipo assim, o meu sogro, quando ele começou, ele era da poupança. Aí quando a Gabi entrou no banco, né? Na época ela tinha que fazer as metas e tal, ela falou, pai, coloca o dinheiro na Previdência. Então, a agência precisava fazer, e aí... Precisava bater uma meta. Precisava bater a meta, aí ele colocou. Cara, a Gabi contava, a gente até dava risada disso, porque ele olhava todo dia. Ele abria todo dia lá pra ver quanto tava rendendo. Aí hoje tá mais, amanhã tá menos. E ele ficava nessa...
acompanhando como se fosse o mercado de bolsa, Sim. um fundo de previdência. Por Sim. quê? Era aquela ansiedade que ele ainda não tinha entendido que, tipo, beleza, vai oscilar, mas lá na frente tá tudo bem. Vai ser positivo ou negativo, mas tá dentro do planejamento, né? Sim. Então, e muita gente faz isso. Aí o cara fica na ansiedade olhando ali, vai fazer besteira, porque na hora que cai muito, bate o medo, ele saca. E aí sim ele realiza o prejuízo, né? Sem dúvida. Cara, é muito. Desde o início da conversa a gente falou, né? Eu acho que eu comentei. O mercado, ele é extremamente grande. Sim. Aqui, a gente, por exemplo, o cara que tem dívida, ele pode investir? Se o cara que tem dívida, ele pode investir? Pode. Pode. É ideal? Dependendo, por exemplo, investir em ações, por exemplo? Não. Porque ele vai ter um risco ali que para ele, naquele momento, não faz sentido ele correr esse risco. Mas, teoricamente, ele teria que primeiro eliminar a dívida dele. Sim. Não que seja uma regra, Sim. porque às vezes ele tem uma dívida que ele sabe que está equiparado ali no fluxo de caixa dele, né? E ele pode começar os investimentos, mas são degrauzinhos. Sim, perfeito. Então, primeira coisa, educação financeira, entendeu? Quanto você ganha, quanto você gasta. Depois vem proteções financeiras, que é garantir caso aconteça alguma coisa com você que não está previsto, resolva. Depois vem reserva de emergência. Depois vem a aposentadoria, né? Depois vem os investimentos. Perfeito. As pessoas quebram a ordem. Antecipam ali, né? Isso, mas e quem tem dívida, eu já vi muitos casos assim, da pessoa que fazer o pior até. O cara tá lá com a dívida, aí ele não faz nada do que você falou e fala assim, tá bom, eu vou investir em algo que vai ter uma rentabilidade tão alta que vai pagar a minha dívida. pagar a dívida. Aí o que acontece? Ele tem duas dívidas. Duas dívidas. Porque ele vai ter a dívida, ele vai colocar o dinheiro num negócio que não vai dar certo, porque ele tá querendo Normalmente é empreender. alta rentabilidade no curto prazo. Cara, aí é cassino. Então, às vezes às vezes é pirâmide, às vezes é golpe, às vezes não é nada disso, mas ele só entrou achando que ia dar certo, olhando os outros, e investiu errado. Por exemplo, o cara que tá nessa situação que eu falei, tipo assim, o cara tá com endividado e quer algo que dá muita rentabilidade. O que normalmente estão falando? O Bitcoin, um exemplo. Cara, aí ele entra, aí de um dia pro outro cai 25%. Aí ele desespera. Aí ele não tem. Ele nem entendeu o que é isso, ele saca. Pronto, já perdeu mais dinheiro. Aí ele já nem consegue se recuperar e ainda continua endividado. Então, precisa desses degraus aí que você acabou de falar. E aí precisa do quê? De um profissional. Exatamente. Então, volto a dizer, a gente tá contribuindo para a sociedade e a gente tem que também falar não às vezes, sabia? Sim. Eu aprendi isso. E às vezes a gente tem que falar não para alguns tipos de cliente que às vezes não entendeu o nosso trabalho. Perfeito, perfeito. Né? Porque talvez ele tenha que existe uma preparação também, porque senão ele não vai conseguir absorver o conteúdo, a informação, e no final das contas ele vai achar até que não foi bom, ou que não serve, e gerar um movimento contrário, né? Continuar reforçando que o mercado é ruim. É que as pessoas enxergam que ela está tendo um custo. Entendi. Que ela está comprando algo. Então, a nossa profissão, eu costumo dizer assim, que a nossa profissão é extremamente importante. E até brinco quando eu atendo médico, né? Eu falo, doutor, o dinheiro é mais importante que a medicina. E aí gera aquela interrogação de novo. Sim. Eu falo, doutor, não quero dizer que a tua profissão não é importante. Mas se uma pessoa tem uma doença, para ela poder ter acesso ao senhor, ela precisa do quê? Dinheiro. Então ela precisa de um profissional para ajudar ela a gerenciar o dinheiro dela. Sim. Exatamente. Né? Então as pessoas têm que começar a olhar também isso como algo importante. Sim. E as pessoas não olham como algo importante. As pessoas, às vezes, elas querem fazer por conta. Eu tenho um cliente que deixou até de ser cliente porque ele é controller de uma empresa, de uma multinacional. E ele falou assim para mim, Guilherme,
cara, é muito legal a nossa relação e tal, mas agora eu vou fazer todos os meus investimentos por conta. Falei, cara, sensacional. Manda bala. Então eu vou trocar aqui, porque lá não tem corretagem, não tem nada, não tem nada. Falei, cara, e vou operar aqui ações, tal, tal, tal. Falei, olha, só vou te alertar de algumas coisas. Hoje você gera renda da onde? Do meu trabalho. Falei, se você parar de trabalhar com o que você construiu hoje, você consegue realizar todos os seus planos, consegue manter o teu padrão de vida, educar tuas filhas, tudo certo. Não, Guilherme, preciso continuar trabalhando. Falei, ótimo, a gente já chegou numa conclusão, certo? Você vai começar a pegar todo o seu dinheiro e colocar em ações, em renda variável, e você vai fazer operações que dependem de um monitoramento para você tomar decisão rápida. Se a tua empresa chamar você para reunião o dia todo, no momento em que o mercado precisa de você para operar, o que pode acontecer com os seus investimentos? Chua, acabar. Então, o meu trabalho é o tempo e informação. Então, mas é uma decisão sua e tá tudo certo. Perfeito. É que, assim, ó, existe... Talvez o excesso de informação querendo mostrar que é um negócio também... Tem gente que olha para o mercado financeiro como um bicho de 7 cabeças. E tem gente que mostra o mercado financeiro como se fosse assim, ó, miojo. Cara, se você fizer um cursinho aqui de 2 dias, final de semana, você vai ser o trader. Se você fizer tal coisa, você vai ficar milionário da noite pro dia. O cara tira, sabe? E assim, cara, é uma profissão. Então tem gente que tá caindo nessas promessas fáceis, né? E tem uma dificuldade. Tem alguns amigos que têm uma profissão e eu falava assim, cara, mas olha aí, quase o mesmo exemplo. Você tá gastando tanto tempo mexendo com o mercado que você está deixando de fazer aquilo que bota dinheiro, que faz você ter dinheiro para investir. Então, você quer fazer uma transição de carreira ou não? Não quero fazer transição de carreira. Então, você tem que botar foco naquilo que realmente traz o dinheiro, porque investir é importante para você fazer a manutenção do que você tem e fazer ele crescer, expandir. Mas sempre respeitando o que bota mais dinheiro dentro do bolso. Porque senão você vai quebrar vai tomar decisões, porque vai começar a faltar dinheiro, porque eu estou ganhando menos, e aí meus investimentos estão, às vezes, em posições ali de risco, e eu vou fazer uma besteira na minha decisão. Então, precisa desse ajuste, né, dessa sintonia de pensar mesmo com uma forma mais... que não é fácil, mas também não é tão difícil. Precisa ser o caminho do meio ali de... Se eu não sei tudo, eu preciso de pessoas para me ajudar e buscar informação. Se o cara quer viver disso, ótimo, estuda. O legal, para você, a complexidade é tão grande que, assim, ó, dentro da nossa estrutura hoje, da Ocus, que é o escritório que eu sou sócio, a gente é muito claro quando a gente fala para o cliente que a gente não trabalha sozinho. Porque ninguém sabe tudo. Sim. Você vai saber uma coisinha e ainda não sabe nada daquilo. Então a gente trabalha em equipe. Então a gente tem setores bem estruturados da empresa que são especialistas em cada área, aonde o assessor tem o papel de consolidar todas as informações e entregar para o cliente. Então o assessor ele tem a responsabilidade, no nosso modelo de negócio, de conhecer a fundo o cliente, todos os aspectos, quais os sonhos, quais os objetivos, né, como essa pessoa pensa, né, para que a gente possa trazer solução. Dentro de casa a gente resolve. Então vai ao encontro disso que você está falando. Então as pessoas às vezes querem resolver tudo da vida sozinho e às vezes querem tomar decisões de algo que não é o que é o know-how dela. Porque ele viu um curso no YouTube, porque ele fez um curso de 10 horas. Cara, tem gente no mercado financeiro que está há 40 anos no mercado financeiro e fala, cara, eu não sei nada. Exatamente. Né? Aquela clássica pergunta, né? Para onde a bolsa vai amanhã? E aí, bola de cristal, e aí algumas pessoas fazem uma análise gráfica e falam, ó, a tendência
é de queda, a tendência é de alta. Legal, é um estudo baseado numa fundamentação gráfica. Mas se amanhã tem um evento sistêmico, alguma coisa da política, será que aquele gráfico vai continuar no mesmo padrão gráfico? Provavelmente não. Não vai. Não vai. Não vai. Então tem algumas pessoas que são levadas ao quê? Ao ganho rápido, que foi aquilo que a gente começou a conversar aqui, exatamente, né? A sensação que vai resolver a vida, né? E, cara, conversa para mais de horas aqui, Márcio, muita coisa. Para mim, assim, ó, a pessoa precisa ter alguém para ajudar, mas ela não pode tirar a responsabilidade de ela aprender. Sem dúvida, falou tudo. É a primeira palavra que você começou falando, né? Ser um eterno aprendiz, porque assim, ó, todas as profissões, o cara quando começa, ele fala assim, beleza, médico, vou ser médico, vou me especializar, vou fazer residência, vou fazer especialização, e ele estuda a vida inteira a medicina. Só que muitos não estudam finanças. O cara ganha um absurdo de dinheiro, alguns, né? E aí, da mesma velocidade que ele ganha, ele gasta. Gasta, sem dúvida. Porque ele não teve esse aprendizado. Então, se ele se dedicasse tanto quanto ele se dedicou ali ou não tanto, ele precisaria só ter uma base para conseguir, beleza, Guilherme, eu quero isso, me dá isso, me mostra isso. Me ajuda a conquistar isso. Com isso. Então me mostra o caminho, porque eu não tenho tempo para executar 100%, mas eu quero acompanhar você aqui, ó. Vamos junto. Eu acho que as pessoas não podem delegar uma responsabilidade que é sua para outra pessoa. Isso. Exatamente. Mas elas têm que estar respaldadas de profissionais competentes. Perfeito. Que ajudam as pessoas a tomar mais decisões. Perfeito, exatamente. Então, quem está assistindo, a ideia principal, que eu acho que a gente pode sintetizar isso, né, é que você precisa ter uma base para você poder até acompanhar, saber se a decisão está adequada, se o caminho está bom, mas sempre ter uma ajuda, né? Então, assim, seja um assessor, seja um consultor, seja em várias áreas da vida, não só nas finanças, né? Tem muita gente que faz um monte de besteira porque fica, às vezes, com empresários, um exemplo. Fica com dó de pagar, às vezes, um contador um pouco melhor, porque o cara tá lá no contador que é baratinho. Aí o cara faz um monte de besteira lá nos tributos. Às vezes o cara não contrata um advogado para avaliar um contrato, é onde ele vai tomar uma ação, um processo, um prejuízo, porque ele falou, pô, cara, é caro o profissional. E às vezes, se ele pensasse de forma como investimento, né? Então, beleza, se eu chamar um cara que é especialista para me dar uma orientação, quanto que vai me economizar de tempo, de dor de cabeça, de prejuízo que eu poderia ter, sempre vai valer a pena. Então, eu penso que essa é a visão, de ter pessoas próximas que são especialistas que com certeza vai facilitar o caminho. Guilherme, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, se a gente tem assunto que dá para entrar aí, se a gente ramificar, daria para falar mais uns 4 episódios aí. A gente tinha uma ideia de fazer um caminho, a gente tomou por outro, mas eu acho que foi super legal. Foi legal. Para finalizar, cara, qual que seria a mensagem que você deixa aí para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que acompanhou a gente até aqui agora? Qual que é um fechamento aí, uma dica, um aprendizado que você quer compartilhar? Sei lá, uma mensagem que você quer deixar? Bom, eu acho que a gente passou aí por 2 anos que fez muita gente refletir sobre a vida, entender que a vida é finita, né? Que hoje a gente está aqui, amanhã pode ser que a gente não esteja, né? E eu acho que quem ainda não percebeu que daqui a gente não vai levar nada, né? Que a gente pode deixar aqui é legado, que a gente pode deixar aqui é uma mensagem. Eu acho que é a questão da humildade, sabe? Eu acho que eu venho trabalhando isso nos últimos anos. Da gente sempre ter a humildade e entender que a gente precisa ser um eterno aprendiz. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, é que seja um eterno aprendiz. Sempre. Sempre. E viva uma vida boa, né? Você não precisa... Tem um pastor, que é o Cláudio Duarte, eu acho que é o Cláudio Duarte, eu gosto muito dele, que ele fala uma coisa assim, você precisa amar todo mundo,
mas você não é obrigado a gostar de todo mundo. Sim. Então, viva uma vida que você ame todo mundo, mas selecione os ambientes que você quer frequentar. Ande com pessoas que tenham energia positiva, que pensem positivo. Eu acho que isso é fundamental. Eu comecei a me reorganizar dessa forma e as coisas começam a fluir, por incrível que pareça. As coisas realmente começam a fluir. Então, mas tem que ter humildade. Perfeito. Tem que ter humildade. Então, acho que essa seria a mensagem. Seja humilde e seja um eterno aprendiz. Top, perfeito. Cara, o que você falou aqui, no último podcast eu conversei com o Gabriel, e o Gabriel ele trouxe uma questão da frequência, que é basicamente isso, tipo assim, você buscar pessoas que estão na mesma frequência que você buscar se conectar com Deus, com aquilo que você acredita, que vou resumir isso como amor, né? Então amar todas as pessoas, para mim, eu avalio dessa forma. E a humildade faz com que você consiga receber, né? Também. Porque se eu chegar aqui, você tá falando pra mim, e eu tô fechadão aqui, tipo, nada a ver o que o Guilherme tá falando. Cara, eu não tô me permitindo aprender, ouvir sua história, ver onde você errou, onde você aprendeu, onde você acertou, e me conectar com você. Então não vai fazer sentido algum, né? A pessoa buscar... E não aprende, né? Então o cara pode até ter acesso à informação, mas se ele não for humilde a talvez desaprender algo ou esquecer, ou mudar realmente, se permitir, beleza, eu tava pensando A, mas eu ouvi o Guilherme, agora eu penso B. Ele só vai conseguir se ele for humilde. Muito legal, cara. Muito boa esse fechamento aí. Acredito que pode ter virado a chave aí para quem tá assistindo. Se você gostou desse vídeo, coloca nos comentários o que você gostou, o que você leva desse assunto. Como é que a gente te encontra aí, Guilherme? Nas redes sociais, Legal. no seu trabalho? Fala um pouco aí pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais aí do seu escritório, né? Da sua... Bacana. Acho que o canal principal hoje é o Instagram, né? Então, @Guilherme Cagliari. Lá tem na descrição da bio lá o meu contato direto. Sigam também a Ocus Capital e a Ocus Bank, que são as empresas que eu faço parte hoje como sócio, né? São as empresas aí que a gente tem como propósito bem definido realmente ajudar as pessoas, né, a realizar seus sonhos ou ser o elo entre o sonho e a realização, né? Então, fico à disposição suas, você é um irmão, né? Sabe que... Costumo dizer que a gente tem poucos amigos e muitos conhecidos, né? Então, eu considero você como um amigo, porque às vezes a gente não tem uma frequência tão alta, mas quando um precisa do outro, tá ali. Perfeito. Né? Então, é uma pessoa que eu quero que esteja dentro do meu ciclo de amizades, assim, no meu ciclo de relacionamento, porque agrega. Perfeito. Né? Então, tô à disposição aí. Obrigado pelo convite e sucesso no teu podcast aí, mais finanças, né? Cara, obrigado. Obrigado pela recíproca verdadeira. E é muito... Cara, vamos fazer mais. Eu acredito que... Se você quer que o Guilherme volte aqui, coloca nos comentários aí. Volta, Guilherme, que a gente chama ele aí pra gente falar de outros assuntos. Tem bastante coisa pra gente conversar. E você me encontra no Sem Dívidas Bancárias e no Mais Do Que Finanças. Eu aguardo você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. E inscreva-se no canal se você não se inscreveu ainda. Coloca o sininho lá para você receber as notificações. E coloca nos comentários qual assunto que você quer que a gente coloque aqui, que a gente aborde. Se você tem dúvidas, coloca as dúvidas também, que vai ser um prazer responder para você e poder te auxiliar aí para que você melhore a sua vida financeira, os seus relacionamentos, que você busque prosperidade em todas as áreas da sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu!